Olá, amados, graça e paz. Hoje nós vamos falar a respeito do livro de Mateus. Mateus, dentre os evangelhos sinópticos, tem um objetivo de escrever aos judeus e mostrar que Jesus Cristo, ele era descendente de Davi e descendente de Abraão, ou seja, o rei prometido aos judeus e aquele através do qual todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, mostra o direito legal de Jesus Cristo ao trono por ser descendente de Davi e cumpridor das promessas. Se nós formos observar e ler Mateus capítulo 1 e capítulo 2, nós vamos ver que muitas profecias do Antigo Testamento são cumpridas. E Mateus ele vai listar mais de 40 profecias cumpridas através da vida de Jesus, mostrando que ele era o rei prometido, que ele era o Messias. E Jesus, no capítulo 3, já no versículo 17, quando vai ser precedido por João Batista e vai ser batizado no Rio Jordão, diz que quando ele é batizado, uma voz do céu que dizia: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." Ou seja, o próprio Deus estava referendando, estava autenticando o ministério de Jesus Cristo para os judeus. Então, o livro vai mostrar também, através, no capítulo 4, quando Jesus é tentado e vence a tentação, que ele tem o poder e autoridade como rei sobre o poder do inimigo. Ele realiza grandes milagres, desfaz as obras de Satanás, curando e libertando o povo. Então, o Novo Testamento deixa claro que Jesus é o enviado de Deus para salvar a humanidade e reinar eternamente. Só que no início, o reino foi oferecido aos judeus. Amém? Então, Lucas capítulo 1, versículos 31 ao 33 diz: "Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim." Então, Jesus, ele vem cumprir as Escrituras, ele vem cumprir as profecias, e é evidente que os judeus precisavam ter reconhecido o Senhor como seu rei, como seu salvador. Mas, infelizmente, para eles e felizmente para a gente, eles rejeitaram, né? Eles não receberam Jesus como seu rei, como seu Messias. Mas antes acusaram até Jesus de expulsar os demônios pelo maioral dos demônios, Beelzebu. Tentaram de várias formas, quando a população fazia a pergunta: será que não é esse o Messias, aquele a quem nós estamos esperando? E os fariseus tentavam desmerecer e descredibilizar Jesus Cristo. O nosso Deus, ele respeita o princípio de autoridade. Quando as autoridades judaicas não reconheceram Jesus como seu rei, como seu Messias, o reino oferecido foi adiado. Então, é importante nós, ao estudarmos ou ao lermos o livro de Mateus, nós possamos ter isso em mente. O intuito de Mateus é apresentar Jesus não somente como Messias, mas como filho de Davi, e elaborar essa verdade de uma maneira que ajudasse os cristãos em suas controvérsias com os judeus. Ele mostra como Jesus cumpriu a profecia do Antigo Testamento, como a lei ganhou um novo significado e foi completada na pessoa, nas palavras e na obra de Cristo. Mateus também salienta como a rejeição de Cristo por Israel está de acordo com a profecia e como essa rejeição causou a transferência dos privilégios divinos das pessoas escolhidas pelos judeus para a comunidade cristã. Lá em Mateus capítulo 21, versículo 43, Jesus diz assim: "O reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos." Então, os judeus, por não aceitarem o seu reino, eles rejeitaram Jesus como seu rei. E João diz algo muito interessante no capítulo 1, nos versículos 11 e 12, que Jesus veio para os seus, porém os seus não receberam.
mas a todos que o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, nós vemos que o livro de Mateus, ele tem essa característica. Por isso que Jesus vai falar a respeito das parábolas do reino. A partir do capítulo 13, percebendo a concretização de sua rejeição, Jesus começa a expor os mistérios do reino dos céus, no verso 11, aos seus discípulos através de parábolas, revelando como seria a operação do reino de Deus nesta era presente. Em Mateus 13, a parábola do semeador mostra como será a recepção da palavra do reino pelas pessoas dessa era, semeadas por Jesus e seus seguidores, e o papel do sistema do mundo, das obras da carne e de Satanás na tentativa de bloquear o crescimento desta semente. E nós vemos aqui inúmeras parábolas, porém, mesmo diante dessas verdades, os judeus não acreditam que Jesus é o seu rei. Então, o reino é adiado. Em Mateus 23, do 37 ao 39, Jesus só apareceria aos judeus outra vez quando eles clamassem: bendito é o que vem em nome do Senhor, ou seja, na segunda vinda. Lucas 13, de 6 a 9, diz: depois de 3 anos do ministério de Jesus, Deus deu 1 ano de tolerância para Israel. 6 meses se passaram e os judeus rejeitaram a ressurreição. O sinal de Jonas, Mateus 12, 39 e 16, 4. Com mais 6 meses, Estevão discursa dando um ultimato a Israel em Atos capítulo 7. Mas, mesmo assim, eles rejeitam, eles não creem que Jesus é o seu Senhor. Mas o Senhor vai continuar tentando de várias formas e de várias maneiras levar a palavra aos judeus. O apóstolo Paulo chega a dizer que ele estava disposto a ser considerado anátema, contanto que os seus compatriotas judeus pudessem receber a palavra de Deus. Mas, amados, eles rejeitaram totalmente e as profecias vão se cumprir. Então, é importante nós entendermos o livro de Mateus e vermos tudo que esse livro traz, e principalmente a questão da escatologia, a questão das últimas coisas, a questão das profecias do fim. Tem muitas coisas interessantes aqui que Mateus vai trazer, vai nos ensinar e nós precisamos compreender. Amém? A quinta parte de Mateus, do 19 ao 25, narra a viagem final de Jesus a Jerusalém e revela seu conflito climático com o judaísmo. Os capítulos 24 e 25 contêm os ensinamentos de Jesus relacionados às últimas coisas. Essas últimas coisas é que eu e você estamos estudando. E nós vimos aqui que é exatamente no discurso do Monte das Oliveiras que eles vão fazer aquelas 3 perguntas. Quando Jesus vai entrando em Jerusalém, eles veem o templo de Herodes e tentam, assim, falar a Jesus quão maravilhoso era aquele templo. Mas Jesus vai dizer: olha, não se admirem dessas coisas, porque aqui não ficará pedra sobre pedra. E eles perguntam: quando sucederão essas coisas? Que coisas? A destruição do templo, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Nós já temos vídeo aqui no canal, nessa playlist sobre escatologia, respondendo a essas 3 perguntas. Então, quando você for ler o Evangelho de Mateus, leia com esse olho, leia com essa intenção de tirar o conteúdo tanto instrutivo, né, como também o conteúdo escatológico que abençoa muito a nossa vida. Amém? Eu espero que você cada vez mais busque entender a escatologia, busque entender as coisas do fim, para que você possa ter uma vida mais dedicada ao Senhor, ser firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Não decline do serviço que você está fazendo ao Senhor. Procure crescer cada vez mais e procure ser fiel ao Senhor de todo o seu coração. Lembre-se, nós não estamos servindo a homens, nós estamos servindo ao Deus verdadeiro, ao nosso Senhor Jesus Cristo, e precisamos fazer isso com todo o nosso coração. O estudo da escatologia vai depurar muitas coisas na nossa alma e vai fazer com que nós desejemos e façamos a obra do Senhor como nós devemos fazer,
com esmero, com excelência e com dedicação. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente. Se você tem alguma pergunta, faça. Quando eu puder, eu respondo. E creio que Deus vai abençoar as nossas vidas de forma sobrenatural. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.